Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão BlackRock. Se quiser saber mais a nosso respeito, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. No episódio de hoje, eu tenho o imenso prazer de conversar com João Pedro Nascimento, JP, meu amigo aqui, presidente da CVM, que é uma figura central no mercado financeiro, particularmente durante esse período de transformações significativas, profundas, mercado mudando muito e novas oportunidades. JP, é um imenso prazer ter você aqui com a gente de novo no Conexão BlackRock. Obrigado pelo convite, Kaká. Agradeço ao BlackRock pela oportunidade de divulgar um pouco das ações que estão sendo desenvolvidas pela CVM. Eu tive a oportunidade de vir aqui logo nos meus primeiros meses de mandato e agora, aí chegando à metade do caminho, tenho a oportunidade de voltar para prestar contas um pouco do que a gente já fez e, de uma certa maneira, mirar aí o que está adiante para continuar fazendo e entregando para o Brasil. Excelente, excelente. Bom, falando aí da sua última visita aqui ao Conexão, na participação passada, nós falamos muito das ações que estavam sendo estabelecidas na CVM, não é? Como, por exemplo, o próprio modelo de financiamento da autarquia, que sempre foi um grande desafio. Passado algum tempo daquela conversa, como é que você avalia, como é que você reflete a respeito desse período? Então, a gente chegou na autarquia em 2022 com um plano de gestão executiva para ações estratégicas muito claras. A gente tinha ali um plano que era concebido com base em 3 pilares: financiamento, pessoas, tecnologia, 3 grandes prioridades que se dividiam em desdobramentos menores dentro dessas verticais de ações que precisariam ser feitas para que nós conseguíssemos modernizar a autarquia, né? Sua pergunta, ela se concentra mais na parte financeira, que sempre foi um grande desafio na autarquia, mas que eu tenho aqui a satisfação de dizer que a gente conseguiu evoluir e fazer entregas relevantes nesse sentido, né? Em 2022, quando a gente chegou, por meio do diálogo, da construção coletiva, da escuta ativa, desse esforço de estabelecer pontes, conexões com Brasília, com o mercado regulado, com os autorreguladores, a gente conseguiu conscientizar a relevância de aumentar esse patrimônio, esse financiamento daquele primeiro ano, e aí a destinação orçamentária para 2022, ela cresceu em relação ao montante que havia sido previsto para aquele ano. A gente encerrou o ano executando 100% do orçamento designado para aquele período. Isso também é uma coisa muito importante, né? A gente fala em desejar os recursos para poder realizar as ações que são necessárias na autarquia. Tão importante quanto desejar receber os recursos é executar esses recursos de maneira eficiente, responsável, por inteiro, para que a gente tenha a capacidade de almejar coisas maiores nos anos subsequentes. Então, em 2022, o nosso orçamento discricionário ficou ali na faixa de 25 milhões, foi executado 100%. 2023, tivemos um incremento orçamentário que foi previsto na PELOA de 2023, que é aprovado em 2022. Esse valor foi ali para a faixa de uns 30 milhões, também executamos integralmente. 2024, o ano em curso, PELOA de 2023, governo sensível com a CVM, aumentou Conta aí para o pessoal que está ouvindo o que é PELOA. A PELOA é a projeção da lei orçamentária com as destinações de recursos para os órgãos que integram o Serviço Público Federal. E aí a CVM, ela, nessa construção coletiva, nesse diálogo, vem conseguindo aumentar o orçamento discricionário destinado para a CVM. E aqui é importante que a gente faça um esclarecimento, né? Quando a gente fala em financiamento da autarquia, a autarquia ela tem uma arrecadação relevante. A CVM ela cobra dos agentes de mercado a taxa de fiscalização. A taxa de fiscalização é um tributo vinculado. A rigor é a contraprestação por um serviço que é desempenhado pela autarquia. A CVM ela arrecada um volume bastante substancioso, né? É interessante que a gente diga que ali no ano de 2023, o ano de 2024 também está mirando mais ou menos nisso, e o ano de 2022 ficou alguma coisa nessa faixa. Essa arrecadação ela gira em torno ali de R$1 bilhão. Então a CVM ela é um órgão superavitário, ela arrecada um valor bastante relevante nessas taxas de fiscalização.
É importante, Cacá, eu não estou aqui falando nem das contrapartidas no contexto dos termos de compromisso e também não estou falando das multas que são impostas no contexto da atividade sancionadora. Eu estou falando apenas e tão somente da taxa de fiscalização, que é esse tributo vinculado. Então a CVM ela arrecada aproximadamente 1 bilhão, ela tem ali no seu consumo orçamentário o orçamento ordinário e o orçamento discricionário. O orçamento ordinário ele remunera os nossos servidores ativos e os nossos inativos, os nossos aposentados. Esse orçamento ordinário fica ali na faixa de 235, 240 milhões de reais e o discricionário a gente tem conseguido, com o apoio do governo, aumentar esse valor ano após ano. Esse ano a gente começou o ano ali com 36 milhões, teve uma retenção por conta desse contexto aí em que todos nós estamos comprometidos com o arcabouço fiscal e com essa necessidade de ajustar as contas públicas. Nosso valor agora está ali um pouco na faixa de 31 milhões, com expectativas de que até o final do ano a gente tenha uma recomposição. Mas é um pouco isso. 2022 a gente conseguiu aumentar em relação ao ano anterior e executou 100%. 2023 a gente conseguiu aumentar em relação a 2022 e executou 100%. 2024 a gente conseguiu aumentar em relação a 2023 e está caminhando de maneira responsável para executar 100%. Importante que a gente diga que mesmo esse orçamento discricionário, ele não é tão discricionário assim. Porque vamos dizer assim, nessa linha orçamentária, eu preciso lançar despesas que não são eletivas, como, por exemplo, IPTU, aluguel do imóvel da CVM em São Paulo, serviços essenciais como limpeza, segurança. Então, assim, a margem de manobra não é tão grande. Quanto mais a CVM tiver recursos para investir, maior é a nossa capacidade de se modernizar, investir em tecnologia, se adequar aos novos padrões internacionais. Mas eu diria que a gente está fazendo um trabalho bastante... A gente extrai das ideias o dinheiro que não tem no bolso. Um trabalho desafiador, obviamente, né, de você ter aí as restrições orçamentárias naturais, né, para uma boa governança de uma autarquia que cuida de governança, né? Então... É bom ouvir isso de você, que as coisas estão caminhando bem. Vamos falar um pouco agora das diversas agendas que estão aí no mercado financeiro, e, enfim, né? E aí, claro que a CVM tem um papel muito importante. E vamos falar um pouco das novas tecnologias. Como é que a CVM está encarando as novas tecnologias que estão vindo por aí, inovações financeiras, a exemplo das criptomoedas, ativos digitais? Como é que a CVM está enxergando tudo isso? Como é que ela está atuando nesse campo? Então, a tecnologia está em tudo, né? Ela está, inclusive, nesse meio de conexão entre as pessoas que nos escutam e a relação que aqui fisicamente se estabelece, né? Eu diria para vocês que a CVM ela é receptiva a todas as tecnologias que sejam capazes de ampliar o horizonte com que os direitos podem ser exercidos. A tecnologia ela não pode ser utilizada como um divisor, como uma barreira. Então, numa percepção muito mais ampla, eu diria para vocês que a CVM ela entende que o mercado regulado é cada vez mais tecnológico e que o regulador também precisa ser cada vez mais tecnológico. A gente está atento às oportunidades, é interessante que se diga até, por conta da nossa restrição orçamentária mencionada aqui há pouco, a CVM ela desenvolve algumas alternativas para estar moderna tecnologicamente com base em apoios em entes públicos. Hoje a CVM está desenvolvendo junto com a ENAP algumas soluções de tecnologia que depois eu queria ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês, mas que elas promovem até uma integração entre, por exemplo, as redes sociais e as operações realizadas no mercado. Processamento de linguagem natural. Então, a gente desenvolveu aí algumas iniciativas que estão sendo ali conduzidas com o apoio da ENAP e que em breve a gente vai poder apresentar ao mercado, que também fazem com que o regulador esteja mais tecnológico. Mas se eu bem entendi, a sua pergunta, ela centra-se na temática das cripto, da tokenização e de outras questões em que o mercado regulado tem empregado muita tecnologia, correto? Exato, exato. E também, obviamente, tudo isso atrai novos investidores, né? Atrai também, a hora que você olha
público mais jovem que está chegando aí no mercado de investimentos também sente uma atratividade muito grande por essas novidades todas, né? Então, também como é que a CVM está enxergando essa evolução, né? Então vamos lá, a criptoeconomia, a gente olha para ela de maneira bastante serena. A criptoeconomia, ela é muito abrangente. Quando a gente fala em criptoativos, a gente fala de uma cesta de ativos muito mais abrangente do que as criptomoedas. A CVM, ela enxerga a criptoeconomia como uma oportunidade para também crescer a relevância do mercado de capitais. Lá em 2022, ainda no início do nosso mandato, a gente fez o parecer de orientação 40, que olha para os criptoativos, tenta fazer ali uma catalogação de quais desses criptoativos possuem as características de um valor mobiliário. Depois a gente faz uma abordagem funcional, qual é o uso que aquele criptoativo tem, para verificar e tentar entender de que maneira que os criptoativos entram no perímetro regulado pela CVM, correto? Percebo que a gente tem a oportunidade de trazer para o ambiente regulado a criptoeconomia, aumentar o número de emissores e de investidores, fazendo isso de uma maneira muito responsável, porque a gente também vai ter aí nesse meio de caminho a necessidade de separar alguns participantes que não são aderentes à regulação, valorizar quem é aderente à regulação. Então a CVM, ela é receptiva à criptoeconomia na medida em que os seus agentes econômicos sejam aderentes à regulação do mercado de capitais. Então, assim, se aquele criptoativo tem características de valor mobiliário, aquele emissor tem que estar registrado na CVM, aquela emissão tem que estar registrada na CVM, o compromisso com o modelo regulatório tem que estar atendido. Uma das minhas primeiras falas em relação a criptoativo, ela é uma fala que é muito tradicional para alguém que é regulador de valores imobiliários, que é a temática da transparência, né? Quando a gente pegava aqueles white papers, às vezes, a linguagem ali utilizada, ela era muito complexa, pouco clara, em alguma medida imprecisa. Então, trazer isso para dentro do ambiente regulado também significa que essa linguagem seja mais acessível ao público-alvo. Então, a gente olha para a criptoeconomia de uma maneira serena, sem preconceitos, entendendo que ela é capaz de oferecer oportunidades. Ao mesmo tempo, assim, o presidente da CVM gosta da criptoeconomia. O presidente da CVM não tem que gostar nem que desgostar. Ele tem que trabalhar para que ela funcione de maneira adequada ao mercado regulado. Perfeito. Então a gente está trabalhando nessa direção. Legal. E bom, já vou emendar, já que nós estamos falando em inovação e tecnologia, já vou emendar com o grande tema da atualidade, que é inteligência artificial. Isso está sendo discutido, debatido em tudo que é ambiente atualmente, né? E obviamente também os seus impactos no mundo que está sob supervisão da CVM. Então, como é que a CVM está enxergando tudo isso e como é que ela entende que isso pode impactar, especialmente a vida dos investidores? Essa é uma discussão que está ali incluída nos fóruns internacionais de maneira muito frequente como uma tendência global, né? Ninguém tem uma resposta fechada para esse assunto. Esse é um tema que está acontecendo exatamente agora. Alguns países que têm mais recursos para investir em tecnologia estão um pouco à frente nessa discussão. E o Brasil está atento a todas essas questões. Uma temática que eu costumo dizer em relação à inteligência artificial vai um pouco naquela mesma linha do que eu falei sobre tecnologias na minha fala anterior. A CVM, ela é sempre receptiva ao uso de tecnologias quando elas sejam capazes de ampliar os horizontes com que os direitos podem ser exercidos. Sejam os direitos do emissor, sejam os direitos do investidor, sejam os direitos dos intermediários, para que a sistemática, a estrutura de freios e contrapesos típica da regulação do mercado de capitais funcione de maneira adequada. Agora, ela traz uma série de desafios. Os desafios sobre a inteligência artificial, eles ultrapassam o perímetro regulado da CVM. Isso é um mundo novo. Todos nós estamos aprendendo com todos esses desafios, com muita responsabilidade. E também entendendo o seguinte, que se de um lado o mercado regulado está utilizando inteligência artificial, de outro lado o regulador tem que estar preparado para também utilizar a inteligência artificial, nem que seja na supervisão.
E aí isso também remonta um pouco a uma fala que eu comecei aqui dizendo, de que a CVM vem tentando desenvolver, junto a outros entes do governo federal, ferramentas de supervisão que tenham ali algum elemento relacionado ao processamento da linguagem natural e algumas outras questões que dialogam com essa temática da inteligência artificial, talvez não por completo, porque não tenham ali a história do machine learning, mas enfim, a gente está aí atento às oportunidades e ciente de que essa vai ser aí uma área de muitos desafios no futuro muito próximo. E já que você já fez alguns comentários, não só a respeito do que tem aí adiante, mas do que está sendo feito efetivamente, né? Então eu vou pegar esse teu gancho aí e vou te fazer uma pergunta sobre essa rotina, né? Uma rotina muito intensa que você tem como presidente da CVM, né? Então hoje está aqui, amanhã está em Manaus, ontem estava na Escócia e assim vai, né? Esse universo de relações que a CVM tem que lidar, e participações, obviamente, efetivas, né? Fazem com que você tenha aí uma vida super intensa. O que você hoje considera um destaque nessa gestão que já vai ultrapassando os 2 anos? Bom, acho que a primeira coisa que eu devia valorizar foi o apoio que eu recebi dos servidores desde o primeiro dia que eu cheguei na CVM, porque ninguém faz nada sozinho. Se de um lado a CVM tem hoje uma carência pela necessidade que a gente tem aí da chegada de novos servidores, a gente tem aqui o mérito de ter servidores de um excelente grau de capacitação técnico-profissional que entregam um trabalho de primeira linha, mesmo diante das limitações do nosso quadro de servidores. Então acho que ninguém faz nada sozinho, esse legado não é meu, esse legado é da CVM, esse legado é da casa como um todo, mas eu não tenho dúvida de que essa é uma agenda modernizante, né? Vamos pensar. O presidente da CVM ele tem muitas atribuições e eu gosto de dividir essas atribuições em agendas. É como se você tivesse vidas diferentes dentro da autarquia, né? O presidente da CVM dentro do colegiado é o único que tem uma agenda executiva. Então, assim, junto com os servidores, especialmente os superintendentes, a gente tem aquela atividade de execução, dar cumprimento às decisões do colegiado e outras temáticas que são típicas, trazendo para o modelo de uma companhia, do que seria uma função de um diretor, da diretoria. Quando o colegiado teria uma função semelhante ao que seria o conselho de administração. O presidente da CVM ele acaba ficando nesses 2 órgãos e dando cumprimento a essas atividades. Então, na agenda executiva, acho que a mensagem que a gente está trabalhando como legado é dar cumprimento a esse plano de gestão estratégica que a gente trouxe baseado nesses 3 pilares: financiamento, pessoas, tecnologia. Na agenda regulatória, eu acho que a gente já fez coisas muito relevantes e está trabalhando para continuar entregando coisas relevantes até o final desse mandato. Então a gente podia falar do marco regulatório dos fundos de investimento, que eu acho que é um negócio gigantesco. É a Revolução 175, não é a Resolução 175. Eu gosto dessa expressão. A gente podia falar do marco regulatório dos assessores de investimento, que é uma questão assim gigantesca. O mercado de capitais cresceu e ganhou essa capilaridade para ele sair e não ficar restrito aos grandes centros urbanos, mas poder chegar a todos os cantinhos do Brasil, estar presente no campo, estar presente na cidade, não é mais uma coisa limitada e privativa dos centros urbanos. E eu acho que isso também é mérito dos assessores de investimento. Os assessores de investimento foram fundamentais para isso. O marco regulatório dos assessores de investimento eu colocaria nessa lista. Colocaria nessa lista o marco legal, a regulamentação do marco legal das startups. Colocaria nessa lista a regulamentação do marco legal da securitização para aumentar a possibilidade da utilização da securitização. Olharia com muito carinho para um tema que para mim é muito caro, que é simplificar as maneiras e as ferramentas para que os acionistas das companhias possam participar das assembleias. Então a gente tem uma entrega muito modernizante aí com a nossa 204, que mexe lá na 81 para falar de assembleias digitais, assembleias híbridas, assembleias tradicionais. Falaria com carinho da regra de OPA que está sendo concebida. Falaria com muito carinho da regra de portabilidade, que está para ser entregue ainda em 2024, que conecta o Open Capital Market junto do trilho do Open Finance,
fazendo com que a gente possa ter o empoderamento do investidor, com a possibilidade dele portar, transferir a custódia dos investimentos deles. Assim, na agenda regulatória tem muita modernização por vir, mas o melhor ainda está por vir. Por quê? Porque a gente quer democratizar o mercado de capitais. Então, na agenda regulatória tem uma proposta interessante que eu gosto de chamar de fácil. O que é o fácil? É um regime que a gente vai anunciar em breve para pequenas e médias empresas. Junto desse regime, uma proposta muito interessante concebida junto com o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Reformas Econômicas, que é sempre muito sensível com a CVM, que é uma ferramenta para a gente aumentar a relevância e a participação do crédito privado no mercado de capitais. Também é uma coisa que a gente deveria destacar dentro da agenda regulatória. Olhar para a agenda regulatória como uma oportunidade para a gente atrair emissores, atrair investidores nessa temática que, para mim, dialoga também com a agenda desenvolvimentista, né? A CVM, tradicionalmente, sempre foi muito boa na agenda executiva, na agenda regulatória, na agenda sancionadora, mas talvez um pouco pela falta de servidores e essas dificuldades todas, a gente não vinha priorizando essa temática de desenvolver, abrir novos terrenos, né? E eu acho que a gente tem feito isso. Então, na agenda desenvolvimentista, o que a gente está fazendo para posicionar o Brasil como um player relevante no cenário mundial no tema das finanças sustentáveis, entendendo que as finanças sustentáveis, junto com a economia circular, o controle da mudança climática, trazem oportunidades para o mercado de capitais, especialmente no Brasil, que é um país que tem proporções continentais, vegetação nativa preservada, utiliza energia limpa, enfim, esse aqui tende a ser o grande hub para a geração de oportunidades no setor das finanças sustentáveis. Então, eu diria que as finanças sustentáveis estão ali na agenda desenvolvimentista. Diria que essa temática do Open Capital Markets, que também eu gosto de dizer, que é você abrir o mercado de capitais para uma quantidade maior de emissores, para uma quantidade maior de investidores, na certeza de que o nosso país é uma das 10 maiores economias do mundo, que a gente tem entre 210 e 220 milhões de brasileiros e que a gente precisa fazer com que esse mercado de capitais seja mais democrático, inclusivo, diverso, representativo. Então a gente tem conseguido fazer algumas ações que eu acho que o futuro vai dizer que foram legados, né? No presente, elas são esforço, são trabalho, são dedicação para fazer entregas robustas. Alguma consideração final, JP? Nós estamos aí chegando aí aos nossos últimos minutos aqui de bate-papo. Alguma consideração que você gostaria de fazer adicionalmente? Eu acho que eu já falei bastante. Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade, valorizar o canal do BlackRock, dizer que essas oportunidades elas são importantes para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem para um público mais amplo, prestar contas do trabalho que vem sendo desenvolvido pela CVM e, de alguma maneira, indicar as direções para as quais a gente está indo, tanto na agenda executiva quanto na agenda regulatória, trabalhando para fazer também uma entrega robusta na atividade sancionadora, com uma quantidade maior de julgados e mirando com muita atenção a agenda desenvolvimentista. Não, muito bom. Maravilha, muito bom, JP, ter você de novo aqui com a gente e fazer, dar essa visão ampla para os nossos investidores, para aqueles que estão nos assistindo, para compreenderem que nós temos um regulador preocupado com o seu papel de regulador, mas sobretudo através de diálogo, através de entendimento de mercado, através da conversa com todos os stakeholders, como vocês têm feito muito bem. Então, agradeço demais a sua presença e agradeço em especial a você que assistiu Conexão BlackRock e até o próximo episódio.